Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia e te dê uma semana extraordinária. Nós já entramos em março, 3 meses aqui estudando a Bíblia, 3 meses praticamente estudando Atos e hoje nós adentramos o capítulo 7. Atos 7, verso 1, o texto diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. E aí Estevão vai começar uma pregação enorme aqui. E o tema da nossa devocional é: toda pergunta é uma oportunidade para você pregar. Toda pergunta é uma oportunidade para você pregar. Nem toda pergunta é uma pergunta de curiosidade. Algumas perguntas que as pessoas te fazem são, na verdade, provocações. São perguntas que visam gerar uma vergonha para você, visam, sabe, te envergonhar publicamente. Outras perguntas são ataques disfarçados. Mas no reino de Deus, pergunta nunca foi problema e nunca será problema. No reino de Deus, toda pergunta é uma plataforma, é uma oportunidade, é uma porta para você anunciar. Aqui foi feita uma pergunta jurídica para Estevão. Você quer se defender dessas acusações? Essas acusações são verdadeiras? Aqui é uma pergunta jurídica, mas Estevão vai trazer uma resposta teológica. Repare que Estevão não vai se defender. Ele não vai se justificar, ele vai aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho e ele vai começar lá em Abraão contando toda a história do que Deus fez até os dias da igreja primitiva. A pergunta era: você é culpado? Mas Estevão entendeu aquilo como uma oportunidade para ele explicar o evangelho. Toda pergunta pode ser ou tribunal ou altar. Você escolhe e você define o que você vai fazer com aquela oportunidade que Deus está te dando. Pedro, por exemplo, fizeram várias perguntas para ele, para zombar da fé cristã, para zombar da igreja, para zombar do cristianismo, mas Pedro transformou aquelas perguntas em oportunidade de pregação e 5.000 pessoas se converteram, depois 3.000 pessoas se converteram. Cada pergunta que faziam para Pedro, cada pergunta que faziam para Paulo numa tentativa de incriminá-lo era uma oportunidade que Paulo tinha para pregar o evangelho. Já fizeram perguntas filosóficas para Paulo e Paulo trouxe revelação cristocêntrica. Ele começou, por exemplo, falando do Deus desconhecido e terminou falando da ressurreição. Percebe? Quando faziam perguntas filosóficas, Paulo trazia Cristo. Quando faziam perguntas para incriminar, Paulo trazia Cristo. Até Jesus fez a mesma coisa quando Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Ele poderia ter se defendido naquela hora, mas ele preferiu expor o reino dos céus. Ele não fugiu, ele aprofundou a reflexão. Ele nunca desperdiçou nenhuma pergunta que ele fizesse, mas todas ele aproveitou para pregar. Pergunta é porta. Para alguns pode ser até porta de constrangimento, para outros será uma porta para contar o testemunho. Estevão ouviu a acusação e pregou a história da redenção. Paulo ouviu a curiosidade e proclamou a ressurreição. Pedro ouviu o deboche e anunciou o Espírito. Jesus ouviu julgamento e anunciou o reino. A pergunta que eu faço para você no dia de hoje é: o que você tem feito com as perguntas que as pessoas têm feito? Eu queria que você escrevesse no comentário aqui qual foi a pior, entre aspas, pergunta que você já recebeu. Aquela pergunta que visava, sabe, te envergonhar. Ou aquela pergunta que visava te colocar numa situação complicada, ou aquela pergunta que visava te incriminar. Qual foi? Escreva aqui nos comentários a pior pergunta que você já recebeu. Porque talvez agora, na próxima pergunta que você irá receber, você vai entender essa pergunta não mais como chacota, não mais como um ataque, não mais como uma pegadinha. Você vai entender essa pergunta agora como uma agenda divina.
como uma oportunidade que Deus está te dando para dar o seu testemunho pessoal ou para pregar o evangelho de uma maneira muito explícita, porque quem anda cheio do Espírito Santo não apenas responde perguntas, proclama verdades. Deus não está chamando você para se defender. Deus não está chamando você para se justificar. Deus está te chamando para anunciar as verdades do Evangelho. Então escreva aqui nos comentários as perguntas mais curiosas que fizeram para você e ao mesmo tempo já pense, da próxima vez que fizerem essa pergunta, você vai pregar o Evangelho e Deus vai te usar de forma exponencial e sobrenatural. Nesse sentido, eu quero orar por você, Pai, dá sabedoria e dá discernimento para essa pessoa, para que na hora em que uma pergunta foi feita para ela, for feita, que naquela hora o Senhor possa trazer revelação, que naquela hora o Senhor venha colocar palavras nos seus lábios, que naquela hora o Senhor dê para ela sabedoria, para que ela dê o testemunho dela, pregue a mensagem do Evangelho e que aquelas pessoas que antes queriam envergonhá-la, incriminá-la ou colocá-la numa situação difícil, que essas pessoas sejam alcançadas pelo teu evangelho, que o inferno seja envergonhado, porque a partir de hoje nós não nos defenderemos, nós não nos justificaremos, nós não responderemos às perguntas de uma maneira reativa, mas nós anunciaremos o evangelho, pregaremos a tua palavra, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Por gentileza, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse devocional na sua lista de transmissão. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.